visto que diante do texto bíblico, ou seja, o texto que acabamos de fazer menção da leitura da palavra do Senhor, o texto que acabamos de lermos aqui, que está relatado, se encontra no livro escrevendo o salmista Davi, um dos seus belos salmos, dos salmos que igual agora até mesmo estava eu meditando e observando no decorrer desses dias dentro deste salmo, a qual quando neste encontro lembrei a esta casa, a este tabernáculo dentro deste santuário, Deus trouxe a minha memória e o Espírito Santo trouxe a minha memória acerca deste salmo. Senhora, os salmos a qual acabamos de fazer menção da leitura da palavra do Senhor, que segundo escreve o salmista Davi, no salmo de número 118 e o versículo de número 8, que Davi escrevendo disse assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Se preste bem atenção diante destes versículos que foi mencionado, que foi lido nesta noite. Agora haja visto até então, quando eu olho para os salmos, como o salmo de número 118, eu começo a entender o salmo de 118 e comparo para o salmo de número 103, quando Davi também escreve o salmo de número 103, dizendo da seguinte forma: bendiz a minha alma ao Senhor e bendiga o teu nome, tudo que é em ti, bendiz o teu santo nome. Senhora, olhando para o salmo de número 103 e o versículo 1, vamos observar que o salmo de número 103 é um salmo que Davi escreve agradecendo ao Senhor. É um dos salmos que Davi agora, ele expressa a sua gratidão, ele expressa a sua agora confiança, ou seja, ele diante desse salmo, ele escrevendo, ele inspira e expressa acerca daquilo e as maravilhas de Deus, a qual o Senhor realizara outra hora o moço, até mesmo como todos nós conhecemos e já conhecemos a história, já vista até então, um dos moços que era um camponês, um pastor de ovelha, porque não dizemos melhor, que estava esquecido, afastado lá no meio de um pasto, lá no meio de um campo, cuidando, apacentando as ovelhas do seu pai. E agora nós vamos observar que no Salmo 103, quando ele escreve esse salmo, ele escreve agora expressando a sua gratidão diante do Senhor, olhando também para o Salmo de número 118 e o versículo de número 8, ou seja, se observarmos no verso 1 a seguir do Salmo de número 118, também vamos observar o mesmo salmista dentro destes salmos, escrevendo e agora expressando um ato de gratidão, um ato de confiança acerca da sua perseverança e a sua confiança a qual ele deposita diante do Senhor. Mas o salmo que me chamou a atenção, o versículo que me chamaram a atenção do Salmo 118 é o versículo 8, que diz assim: pois é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha, quando Davi escrevia este salmo, quero entender, já visto os senhores e senhores Davi, então até então mesmo vamos observar que já visto Davi entendeu e sabia que a pior coisa, ou a pior decepção para o ser humano é quando ele deposita a confiança em outro ser humano. A pior coisa na vida do homem é quando ele deposita a sua confiança ou as suas confidências para alguém que está ao teu lado, não importa seu irmão, não importa seu parente, um amigo, ou até mesmo quem sabe, aleluia, o próprio pastor. Mas Davi escreve no Salmo 118, o versículo 8, ele diz da seguinte forma: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Agora vamos entender porque Davi escreveu esse salmo junto no versículo 8, ele quis expressar esta palavra, ou ele quis expressar a seguinte forma, dizer acerca da confiança no Senhor. Se olhe, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos relata no livro escrevendo o profeta Jeremias. Sim, olha, o mesmo Jeremias que outra hora, lá no capítulo 1, no verso 1 a seguir, que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, foi separado por Deus, e agora foi constituído a Deus, por Deus, até mesmo pelo próprio Deus, como profeta naquela época, como profeta qual Deus queria que profetizasse, que até mesmo através das suas palavras, das suas profecias, inspiradas pelo próprio Espírito do Senhor, viesse despertar o povo daquela época. Agora Jeremias escreve no livro de Jeremias, no seu mesmo livro, no mesmo capítulo, no capítulo 17, versículo 5, o próprio Jeremias escreve da seguinte forma, dizendo: olha, maldito homem é aquele que confia no homem. Se olha, Jeremias, se ele escreveu, e quando ele relata, ele traz a tona, lá no versículo de número 5, no capítulo 17,
do seu próprio livro agora ele escreveu, dizendo que maldito o homem é aquele que confia no homem. Sim, porque Jeremias quer entender até então também que naquela época mesmo ele fora decepcionado. Jeremias naquela época até mesmo, quem sabe, por depositar a sua confiança, por confiar em homens, por confiar em pessoas, por confiar em pessoas humanas ou em seres humanos, ele foi decepcionado. Mas Jeremias, ou seja, ele ainda traz a algo, uma revelação linda para mim e para você nesta noite. No versículo de número 6, ele é bem claro a dizer, no capítulo 17, dizendo assim: mas ora, bendito é o varão cuja a sua confiança está estabelecida, ou seja, depositada diante da presença do Senhor. Agora preste bem atenção, senhoras e senhores, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu quero nesta noite rapidamente, com a ajuda e a graça do Espírito Santo do Senhor, nos trazer algumas revelações, e dentro desse contexto bíblico eu quero falar acerca da confiança em Deus. Senhora, agora preste bem atenção, vamos observar e entender. Até mesmo o próprio salmista Davi, ele escreve no Salmo 20, e o versículo de número 7, se não me falha a memória, ele diz assim: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor, e porque é nele que nós confiamos. Eu quero que você levante a sua mão direita para o céu e olhe para a pessoa que está do meu lado e diga para ele: tu está entendendo o que Deus está falando, irmão? Fica tranquilo, porque Deus não vai te decepcionar nisso. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado, dá uma sacudida nela, porta ela e diga para ela: Deus não vai te decepcionar, Deus não vai deixar você enganado, porque Ele tem um milagre para a tua história, para a tua vida a partir de hoje. Só para que aqui tem milagre nesta igreja, levante a mão direita para o céu, abre a boca e dá glória ao nome do Senhor, porque Ele vai. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Sim, senhoras e senhores, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e falamos acerca de confiança, ou seja, a mesma confiança que estou nesta noite nos dizendo, e o mesmo Davi estava pegando e dizendo: olha, bendito você, a melhor coisa é confiar no Senhor do que confiar no homem. Agora eu falo de confiança. Quando falo de confiança, o Espírito do Eterno, Todo-Poderoso, traz a minha memória acerca de homens que naquela época acreditaram e confiaram no Senhor. Mas quero rapidamente vos trazer alguns exemplos de pessoas que acreditaram mediante o chamado, acreditaram mediante aquilo que Deus tinha para a sua vida, e depositaram a sua confiança e foram vitoriosas e receberam o seu galardão ao final, aleluia, a sua jornada sobre esta terra. Sim, senhoras e senhores, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e quando falo de confiança, o Espírito do Eterno traz a minha memória nesta noite, e quero vos compartilhar acerca de um dos homens que naquela época confiou no Senhor, em um dos homens naquela época, ou seja, um dos profetas naquela época, um dos homens que foi levantado, constituído por Deus como profeta naquela época, na melhor instância, ou seja, no pior momento da tua história, na pior circunstância da tua vida, em que tudo já não tinha mais jeito, estava praticamente acabado, ele ainda depositou a tua fé, a tua confiança em Deus, e o milagre aconteceu. Que homem é esse, pastor? Ora, este homem chamado Moisés. Sim, ora, quem dos senhores e as senhoras que aqui estão presentes não conhece a história de Moisés? Alguém vai olhar e dizer: peraí, pastor, eu ainda ouvi essa mensagem no decorrer desta semana através da programação da rádio. Peraí, pastor, eu ouvi essa mensagem na igreja, eu ouvi essa mensagem no decorrer do ano todo em 2010, aleluia, acerca da história de Moisés. Mas preste bem atenção, eu vou lhe provar para você nesta noite, e vou realmente trazer à tona e a sua memória nesta noite, aleluia, que quando nós confiamos e acreditamos no Senhor, Ele é poderoso para mudar a história e as circunstâncias da minha e da tua vida aqui nesta